Voldemort atacando os Potter em Godric's Hollow, Walter vendo bruxos na rua, bruxos comemorando por todos os cantos a queda de Voldemort, Harry passando sufoco na escola trouxa e Hermione recebendo sua carta de Hogwarts e sendo visitada por um professor. Esses são só alguns dos momentos confirmados na série Harry Potter que eu tô muito ansioso pra ver. Fala aí, bruxões, beleza? As últimas semanas foram bastante agitadas, né? Nós tivemos teaser da série Harry Potter, documentário sobre a série Harry Potter, mas antes disso nós também tivemos alguns vazamentos de cenas sendo gravadas e nós sabemos que vão estar na série. E eu peguei um pouquinho de cada uma dessas coisas pra falar sobre os momentos que eu tô mais ansioso pra ver na série Harry Potter, disso tudo que já tá confirmado. Pra ser muito sincero, eu tô mais ansioso pra ver coisas que eu nunca vi sendo adaptadas e também coisas que não são mostradas no livro, que a gente sabe que acontece na história, mas não são mostradas. E a gente vai ter muito disso na série, então são os momentos que eu tô mais ansioso. O primeiro momento que eu tô maluco pra ver, que eu quero muito ver como que vai ser, como foi construído, é o Voldemort indo a Godric's Hollow pra matar os Potter, pra atacar o Harry, quando ele sofre ali a sua queda. A gente já sabe que essas cenas foram gravadas, porque rolou vazamento lá na locação onde eles prepararam e transformaram em Godric's Hollow, pra ser Godric's Hollow na série. Tem cartaz de Halloween, né, indicando que aquele era o Halloween de 1981, que é quando o Voldemort ataca os Potter. Tem foto ali das crianças todas fantasiadas de Halloween, e a gente sabe, lá em Relíquias da Morte, né, a gente tem uma passagem que mostra o Harry tendo a lembrança do dia que o Voldemort sofreu a queda, quando ele foi atacar os Potter, quando ele foi matar os Potter e atacar o Harry, né? A gente tem uma passagem ali e descreve exatamente como tava as crianças ali, Halloween, tudo decorado, as crianças na rua. Inclusive tem até uma criança que fala com o Voldemort, elogia a fantasia do Voldemort sem fazer ideia de que ele era um bruxo real. Eu não sei se eles vão mostrar isso. Aliás, eu nem sei se essa cena vai ser um flashback onde o Hagrid tá contando a história dos Potter para o Harry, ou se essa cena vai ser apresentada já pro público, assim, logo no começo da série. Sinceramente, eu não sei em que momento ela vai estar, mas eu estou muito ansioso pra ver essa cena acontecendo, pra ver esse momento acontecendo. Eu acho que vai ser muito incrível a gente ter acesso a isso numa perspectiva diferente, né, do que é mostrado ali no próprio livro, porque a gente já conhece a história de Harry Potter, né, a maioria das pessoas já conhecem. Tudo bem que na série terão pessoas que nunca tiveram contato com Harry Potter, e eu acho que eles vão tomar sim um cuidado pra esse tipo de público não ser prejudicado, mas vai ser muito legal a gente poder ver as coisas nesse outro ângulo, sabe, nessa outra perspectiva, e eu tô muito ansioso pra ver essa cena, é uma das que eu tô mais ansioso, assim, por isso que ela tá nessa lista. Outro momento que nós temos confirmadíssimo na série é o Walter indo trabalhar ali no seu dia super comum e tendo os primeiros vislumbres de que tinha alguma coisa errada acontecendo naquele dia, quando ele vê pessoas vestindo roupas estranhas, e aí ele vai pro trabalho, e aí na hora do almoço ele vai na padaria em frente a Grunnings, que era a empresa, né, que ele trabalhava, e acaba trombando com uma pessoa super esquisita, com roupas esquisitas, né, toda roxa, de cartola, que a gente supõe aí que seja o Dédalo Diggle, que fala pro Walter se alegrar, que até um trouxa como ele deveria estar feliz, porque você sabe quem tinha desaparecido. Eu tô maluco de ansiedade pra ver essa cena acontecendo. A gente já viu alguns trechos dos bastidores dessa cena, né? O Walter ali em fotos, mas também vídeo, né? O Dédalo Diggle, o suposto Dédalo Diggle caindo pra trás. A gente viu cenas dos bruxos dançando em frente ao carro do Walter e ele ficando muito sem paciência com isso. Então, cara, eu tô muito animado pra ver esse momento na série, porque é como o livro realmente começa, né? O livro começa falando que os Dursley eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado, e então o Walter escolhe a gravata mais sem graça e vai trabalhar. Ele vê um gato, tem a impressão de que vê um gato lendo um mapa, lendo uma placa, que é a McGonagall ali disfarçada. Então nós vamos ter tudo isso, tá confirmado, nós vamos ter tudo isso, né? Nós temos aí cena do Walter indo trabalhar, esses bastidores aí, né? Não temos a cena pronta, mas só vimos bastidores, só que já dá pra ter um gostinho aí, e eu tô bem ansioso pra ver todo esse momento ali, ele de costas pra janela, de manhã as corujas voando e ele sem ver isso. Eu não sei se na série vai ser desse jeito, né?
mas eu tenho quase certeza que sim. Então é algo que entra pra minha lista aqui de coisas que eu tô bem ansioso. Um outro momento que nós já sabemos que vai ter na série, porque apareceu no teaser, que é o Harry sofrendo bastante na mão dos Dursley. A galera até brincou, né, que nosso Caco tá feliz que vai ver o Harry sofrendo. Mas eu tô realmente não pelo sofrimento dele, mas pra gente ver como os Dursley eram bem ruins, né? Pessoas muito ruins. Porque muita gente não tem noção do quão ruim eles eram, realmente, com o Harry, né? Então tem ali cenas do Harry na escola trouxa, que a gente viu ele correndo do Duda e da turma dele, né? Sendo encurralado no banheiro. Eu tô muito, muito ansioso pra isso. Eu tenho certeza que essa cena completa ali vai nos proporcionar momentos incríveis que são simplesmente narrados no livro ali, como lembranças, né? O Harry explicando que certa vez ele foi parar na chaminé da escola quando foi encurralado pelo Duda e os amigos e não sabia explicar como isso aconteceu, que a Petúnia cortou o cabelo dele, deixando só uma franja, ele quase careca e só uma franja pra esconder a cicatriz. Então tudo isso apareceu no teaser, nós vamos ver ali. Claro, não apareceu o Harry indo parar na chaminé, mas eu deduzo que obviamente isso vai acontecer. Não tem nem por que mostrar o Harry ali na escola trouxa sem mostrar essas manifestações mágicas dele, sem ele saber como explicar isso, ficando de castigo. Inclusive, eu acho que essa sequência de cenas vai mostrar exatamente o Harry sendo encurralado no banheiro, depois aquele momento que mostra ele correndo, ele conseguiu escapar de alguma forma ali do Duda e dos amigos do banheiro, vai pra área externa, e então na área externa ele é encurralado novamente, quando ele acha que se livrou do Duda e da turma dele, ele é encurralado novamente, e aí sim manifesta a magia e vai parar na chaminé. E aí depois disso, né, a escola liga pro Walter, pra Petúnia, a Petúnia vai lá buscar o Harry, muito furiosa, e aí disso acontece aquele momento que a gente vê no teaser, onde ela tá brigando com ele, cortando o cabelo, falando que ele era normal e ia começar a agir como tal, que ele não tinha nada de especial. Porque nesse momento do teaser, ele tá com o uniforme da escola, quando a Petúnia tá cortando o cabelo dele. Então, acho que na série eles vão meio que juntar isso como uma forma de punição ali, né? Eu sei que a punição pelo cabelo, pelo Walter sempre falar pro Harry cortar o cabelo e eles acharem que ele mentia ao ir no barbeiro e voltar com o cabelo praticamente igual, mas eu acho que eles vão juntar tudo isso ali nessa narrativa e eu tô muito ansioso pra ver, realmente muito ansioso. Pela foto que saiu do Duda e dos amigos dele ali, eles olhando num ponto, numa direção, eu tenho certeza absoluta que essa cena, esse momento é onde o Harry acaba aparatando sem saber como, sem nem saber o que era aparatação, sem nem saber que era um bruxo, lá pra cima do telhado na chaminé, pra se proteger, né, pra escapar das porradas ali que ele ia tomar. Então, essa convivência do Harry antes de Hogwarts, né, que isso ali é confirmado, nós temos confirmado. Eu ainda suspeito que nós poderemos ter alguns pequenos momentos da infância do Harry, da primeira infância dele ali, né, do momento, eu não acho que vai ter um salto temporal de 10 anos, igual é no livro de tipo, Dumbledore deixou ele na porta bebezinho e aí tem o salto temporal e ele com 10 anos. Eu acho que a gente pode ter alguns vislumbres da primeira infância do Harry ali convivendo com os Dursley. Eu acho que seria interessantíssimo se isso acontecesse, mas isso é apenas aqui um campo de suposição. Esse episódio é pra eu falar de coisas confirmadas que eu estou ansioso. E nós temos confirmados aí todos esses momentos da escola, da perseguição, né, da escola trouxa, enfim. Tô muito, muito ansioso pra ver isso, realmente muito ansioso. Outro momento que nós também tivemos aí o privilégio de ter acesso a esses vazamentos, essas gravações que foram mais externas da primeira temporada, essas cenas gravadas em locações externas foram um deleite pra gente pra primeira temporada, né, que a gente teve acesso a vários materiais antes de materiais oficiais, como teaser ou documentário, e foram suprindo nossa ansiedade ali, nossa curiosidade pra ver tudo, né. Um desses momentos aí bem legais que a gente viu foi aquela gravação da cena onde o Walter, a Petúnia, o Harry e o Duda chegam ali numa costa, numa espécie de prainha ali, pra eles pegarem o barco e irem lá pro casebre em cima do rochedo. O Walter tá até com um pacote na mão que é um rifle, né? Depois a gente descobre no livro que é um rifle. E tem até uma foto dele abraçando o cara, provavelmente o cara que conseguiu o barco e a casa pra eles. Então, se a gente tem esse momento, eu acredito também que a gente vai ter os momentos deles tentando despistar as cartas de Hogwarts, passando a noite no hotel e o Harry recebendo cartas no hotel mesmo assim, e aí como último recurso indo pra esse casebre. Então tá confirmada essa parte dos Dursley conseguirem ali o casebre e o barquinho com o cara ali
ali esquisito que o Walter abraça, enfim. E novamente no campo da suposição, agora vendo isso, né, sabendo que nós vamos ter isso, eu acredito muito que nós vamos ter ali o Harry hospedado naquele hotel em Cockworth, onde ele recebe as cartas, enfim, da mesma forma, e ele divide um quarto com Duda. Eu quero muito, muito ver isso, assim, eu tô muito ansioso, é uma das partes que eu tô bem ansioso pra ver. Agora, uma coisa muito, muito legal que foi confirmada, que nós não vemos acontecer no livro, mas nós sabemos que acontece, é a Hermione receber a carta de Hogwarts e ser visitada por um professor da escola. A Hermione é uma nascida trouxa. Todo nascido trouxa é visitado por um professor ou funcionário de Hogwarts que leva a carta de Hogwarts e explica aos pais da criança tudo sobre o mundo bruxo, né? Porque imagina uma criança de 11 anos receber uma carta falando, olha, você é uma bruxa, venha pra essa escola. É meio suspeito, né? Então a pessoa vai lá pra conversar com os pais, explicar tudo, e nós veremos isso acontecendo com a Hermione. Isso foi confirmado pela própria Francesca Gardner, que é a roteirista e showrunner. Inclusive foi confirmado primeiro para nós que estávamos no set visit ali, na conversa que nós tivemos com o diretor, produtor ali da série, e aí isso veio a público quando a gente publicou, eu digo os criadores que foram, né, publicou esses conteúdos, esses materiais. Inclusive no documentário tem um momento que aparece a Minerva ali em frente a uma porta, que tem uma cruz vermelha que muito provavelmente deve ser desse momento aí da Hermione, da visita à casa da Hermione, e eu chuto desde o começo que será a Minerva que vai fazer isso. A gente não sabe quem é o professor, isso não foi falado, né? Não foi dada essa informação, a gente só soube que a Hermione teria ali essa cena recebendo a carta, que seria visitada por um professor, mas eu chuto que seja a Minerva McGonagall. Pra mim não tem outra opção a não ser a Minerva McGonagall, até justamente pela proximidade que a Minerva tem com a Hermione depois, né? De saber que ela era uma aluna prodígio, super inteligente, super esforçada. Eu acho que faz super sentido ela ser a professora que faz essa visita. E uma coisa que eu tô muito interessado em ver, já que a gente vai ver ali a Hermione recebendo carta de Hogwarts, sendo visitada, por que não vermos um pouco da vida da Hermione antes dela descobrir que ela é bruxa? Agora, campo da suposição, tá? Campo da suposição. Parte de carta e visita confirmado. Campo da suposição. Por que não vermos um pouco dela antes de se descobrir bruxa? Seria muito legal. Inclusive, no documentário, tem ali um momento em que as diretoras de elenco falam sobre uma fala que a Arabella precisou interpretar no teste ali, que a Hermione conta pros pais dela sobre o Harry e o Ron. Então, muito provavelmente a gente vai ter cenas aí da Hermione depois em casa, no Natal, talvez, nas férias de Natal, ou então ali em King's Cross, depois de voltar de Hogwarts, quando os pais esperam os alunos, contando sobre o Harry e o Ron. O momento que essa fala acontece nós ainda não sabemos, mas pode ser um desses ou algum outro, né? E não é só a Hermione que vai receber a carta de Hogwarts, o Ron também vai receber sua carta de Hogwarts. Isso vai ser mostrado, porque na foto que foi revelada aí do Ron, quando o teaser saiu, ele claramente está na toca, em sua casa, na casa de sua família. E a gente tem uma entrevista da atriz que faz a Molly, dizendo que o set que ela mais gostou ali, de entrar, o momento que ela mais gostou, foi quando entrou na toca, na casa da família Weasley. Ou seja, então ela confirmou que nós teremos pelo menos algum momento na casa da família Weasley, na toca, e eu acredito muito que seja o Ron recebendo a carta. Outro momento que nós também teremos isso confirmado pelo Locke Spratt e pelo Johnny Flynn, que interpreta o Locke Spratt, interpreta o Draco, e o Johnny Flynn interpreta o Lucius, são momentos do Draco em casa. Não se sabe qual, não se sabe como, não se sabe o que, mas nós teremos esse momento do Draco em casa ali. Talvez alguma conversa dele com o pai, e muito provavelmente já apareça a mãe dele também, né, a Narcisa. Então a gente vai ter isso. Eu tô muito ansioso pra ver. Eu tô muito mais ansioso pra ver essas coisas que a gente não vê acontecendo no livro, mas que vão ser exploradas na série. Eu tô muito mais ansioso do que... Porque assim, a história de Harry Potter eu já conheço dos livros, de cabo a rabo. Eu já conheço. Essas coisas que a gente vai ter uma visão pela primeira vez é que tá me deixando muito mais ansioso, sabe? E eu acho que eles estão fazendo isso justamente pra expandir a história de uma forma fiel ao cânone ali, né? Não expandir viajando na maionese,
maionese, mas expandir de uma forma que faça sentido dentro do que tá ali, isso vai ser muito legal de ver. Eu acho que vai ser... eles fizeram isso talvez pra pegar, assim, justamente mostrar, ó, não é porque a gente já conhece a história que não vai ter coisa nova pra gente entender, sabe? Faz sentido que acontece, mas fora dos nossos olhos. O Draco recebe a carta dele de Hogwarts. O Draco convive com o pai dele e a mãe dele na casa dele. A gente só não vê acontecendo, mas ele convive. Isso acontece na história. Outro momento confirmadíssimo aí é o primeiro encontro do Harry com o Draco na loja Madame Malkin no Beco Diagonal. No documentário da série, né, tem uma imagem da loja Madame Malkin ali, bem inteirinha, pelo menos uma parte da loja, e eu não acredito que teria a loja ali inteirinha só simplesmente por existir, o interior da loja. Não tô falando da fachada não, é o interior da loja que é mostrado mesmo. Eu não acredito que teria ali a loja onde é o palco do primeiro encontro do Harry com o Draco, o Draco sem fazer ideia de que aquele era o Harry Potter. Eu não acho que tenha essa loja aí à toa, não acho que tenha ali só pra compor o cenário, principalmente tendo um cenário interno da loja, sabe? Então eu acho sim que vai rolar essa cena e tô ansioso pra ver esse encontro, como que vai ser. Inclusive, talvez seja nesse momento que a gente veja o Lúcio Malfoy pela primeira vez, porque o Lúcio está confirmado, né, na primeira temporada. Ele é um personagem que só aparece no segundo livro e é mencionado apenas no primeiro, mas nós já veremos, o ator já gravou as cenas dele e talvez seja nesse momento aí no Beco Diagonal, ou seja no momento ali na casa do Draco, né, não sabemos, mas talvez seja nesse momento. Eu tô ansioso pra ver essas coisas. Outro momento confirmadíssimo que nós veremos na série, tanto pela equipe ali da produção, quanto pelos próprios vazamentos de gravação, é o Dumbledore com o Nicolau Flamel, o Dumbledore investigando ali todo o mistério por trás da tentativa de roubo da Pedra Filosofal. Eu tô muito ansioso por isso, cara. Tô muito ansioso, eu quero muito saber essa coisa de o por trás dos planos do Dumbledore, sabe? Eu quero ver os bastidores disso, eu quero ver como que o Dumbledore ficou sabendo, eu quero ver o que o Dumbledore fez em relação a essa tentativa do roubo de Gringotts, como que o Dumbledore soube exatamente o dia e a hora pra esvaziar o banco de Gringotts ali, o cofre de Gringotts, pro Hagrid tirar a pedra de lá, como ele sabia que naquele dia ia acontecer isso, sabe? Isso você pode ter certeza que a gente vai ver na série, e eu tô muito ansioso. Essa parada mais investigativa do Dumbledore, cara, quero muito ver a relação dele com os Flamel ali. Com certeza a gente vai ter um momento onde o Dumbledore convence o Nicolau a destruir a pedra. Enfim, eu acho que vai ser uma cena lindíssima, vai ser uma cena muito linda de se ver. Tô muito, muito ansioso. E mais uma vez, é um daqueles momentos que a gente sabe que acontece na história, mas não é narrado no livro. No livro a gente só tem o Dumbledore falando, olha, tive uma conversa com meu amigo Flamel e ele decidiu que o mais sensato é destruir a pedra. É isso. Mas a série tem a possibilidade de fazer disso um momento memorável ali pra gente ver isso em cena, pra gente ver isso acontecendo, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal e eu tô muito, muito ansioso pra ver. Agora, os dois últimos tópicos que eu separei aqui, eles são numa visão mais geral da coisa, assim. Eu tô ansioso pra uma visão mais geral de tudo, que são os jogos de quadribol e as aulas, principalmente as aulas. Os jogos de quadribol eu quero ver todos eles. Eu quero ver o primeiro jogo contra a Sonserina, eu quero ver o jogo contra a Lufa-Lufa, que a gente já viu que vai acontecer, que é o jogo que o Snape apita. A gente já viu ali no teaser, né, que tem a Grifinória e Lufa-Lufa uniformizadas, o Snape ali atrás entrando no estádio, que é ele quem vai apitar esse jogo. Não quero ver só esse jogo. Eu quero ver esse, mas eu quero ver os outros. E eu quero ver como que o quadribol vai ser filmado, como ele vai ser apresentado. O próprio Mark Millar falou, né, quando a gente fez lá o set visit, e isso era uma coisa que a gente podia divulgar, a coisa que ele tava mais ansioso também era pelo quadribol, porque a forma que eles vão filmar, colocando câmeras na vassoura pra mostrar o ponto de vista dos jogadores e também mostrar o rosto dos jogadores enquanto eles jogam, uma coisa meio inspirada ali em corridas de Fórmula 1 dos anos 90, em como elas eram transmitidas e uma coisa meio esportiva ali. Cara, eu tô ansioso demais pra ver tudo isso, sério, eu tô muito ansioso mesmo. Eu adoro quadribol, sou assim, muito suspeito pra falar, e eu tô ansioso pra ver isso, cara. Os meus momentos assim que eu gosto muito nos livros, momentos favoritos pra mim, são momentos de quadribol ali. Eu acho que quebra um pouco a tensão da narrativa da história, sabe? Em alguns momentos o quadribol desconecta a gente ali de todas as preocupações, a gente ativa aquele lado torcedor mesmo, pelo menos pra mim, né? E eu fico ansioso pra ver isso. Eu quero muito ver todos os jogos ali do campeonato da Liga das Casas, tudo isso eu quero ver, de um modo geral. O quadribol
quadribol. E as aulas, né, porque as aulas são muitas das vezes ali mencionadas apenas, né. Por exemplo, a aula de História da Magia, a gente já viu que vai ter, a gente sabe, o professor Binns já foi confirmado, ele inclusive aparece no teaser, só que qual é o conteúdo dessa aula, sabe? Porque no livro não fala, só fala assim que eles se esforçavam pra ficar acordados e confundiam Emérico o mal com Ulrich o esquisitão. E é isso, você entendeu? E é isso. E fala que as aulas eram muito chatas. Mas a gente pode ver os conteúdos dessas aulas, sabe? Pelo teaser que saiu ali, que tem a imagem do professor Binns, tem na projeção ali um castelo e parece que tem algumas espumas ali, né? E isso condiz ali com um evento histórico do mundo bruxo conhecido como a Nevasca do Sabão, que foi uma coisa que precedeu o estouro da bolha bruxa econômica e que depois levou à fundação do Banco de Gringotts. Então, eu quero muito ver esses conteúdos nas aulas, sabe? Não só de História da Magia, mas também os conteúdos de herbologia. Cara, a herbologia só fala ali que eles tinham 3 aulas na semana e não se aprofunda no conteúdo. Depois, lá no final, que a gente vai ver que a Hermione fala, né? Putz, eu vi isso em herbologia, Sprout fala sobre Visgo do Diabo. Então talvez a série mostre pra gente exatamente a aula do Visgo do Diabo. E o Harry e o Ron não prestando atenção na aula, tendo uma conversa paralela, alguma coisa ali, e a Hermione prestando atenção e depois isso salvando a pele deles lá no final, sabe? Então, o conteúdo das aulas é algo que eu tô bastante curioso e empolgado e ansioso pra ver. A gente vê alguns momentos da aula de transfiguração, de poções, né? Na aula de transfiguração eles têm que transformar ali palitos de fósforo em uma agulha. Na aula de poções, na primeira aula, eles têm que fazer a poção pra curar furúnculos. Defesa contra as artes das trevas é descrito como uma aula que eles ficaram super decepcionados porque o Quirrell ficava fugindo ali, mudando de assunto sobre as perguntas que faziam pra ele. E a gente nem vê sequer uma aula de defesa contra as artes das trevas acontecendo, sabe? Então, a série podendo explorar isso, cara, me deixa muito ansioso. Então, confirmado aí, a gente já viu, mostrou no teaser aula de herbologia, aula de história da magia. Cara, aula de astronomia eu tô ansioso pra ver, sabe? Pra ver os alunos estudando. Eles subindo na torre de astronomia pra ter, o conteúdo da aula mesmo, sabe? Nem que seja uma coisa simples e rápida, mas pra passar essa sensação de escola mesmo, sacou? Essa sensação de, Hogwarts é uma escola. Olha só o trabalhão que eles têm nas coisas, sabe? Olha como as matérias são realmente complexas, né? Olha como eles precisam prestar atenção. Então, isso eu quero ver e a gente sabe que vai ter porque apareceu no teaser aí os momentos, né? Das aulas, enfim. Se eles fossem só passar como tá no livro ali, só citar, não ia ter a cena ali acontecendo, sabe? Eu duvido muito que eles iam fazer isso. Construir sets inteiros só pra simplesmente passar. Então, a gente vai ter o conteúdo e vai ter essas aulas e eu tô mega ansioso pra ver. Bom, das coisas que já estão confirmadas, isso é o que eu tô mais ansioso pra ver. É claro que eu tô ansioso pra ver mais coisas, mas que nós não temos confirmação ainda, né? Só esperança de que vai acontecer, como a Hermione fazendo o desafio das poções lá, né? Pra chegar até a Pedra Filosofal, pro Harry chegar até a Pedra Filosofal e vários outros momentos, tipo o Harry falando com os centauros ali na Floresta Proibida, com o Ronan falando que Marte tá brilhante. Essas coisas eu quero muito ver, muito mesmo. Eu tenho certeza que vai acontecer, sabe? Eu tenho certeza que vai acontecer e que a série vai explorar muito esse primeiro livro, porque são 8 horas de material, 8 horas pra essa primeira temporada, e o livro é relativamente pequeno, 17 capítulos ali, são 8 episódios, sabe? Então dá pra contar toda a história, explorar bem a história, fazendo ficar tudo muito bonitinho, amarradinho, redondinho e pra simplesmente deixar a gente que é fã desse universo completamente maluco. Mas me diz você o que você tá ansioso pra ver na série Harry Potter. Pode ser coisas que foram confirmadas ou que não foram confirmadas ainda, mas que você quer muito ver nessa primeira temporada. Me diz aí, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, é muito importante. Compartilha esse episódio também e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.